A paz do Senhor. Olha eu aqui de novo, Pastor Naldo. Hoje o tema é sobre a esmola e o jejum. Trago aqui uma palavra de Deus. Você pode ir entrando aí e dando o seu glória a Deus com aleluia. Já quero iniciar aqui essa palavra, já falando para os amados, os caros irmãos que irão entrar aí, que a palavra que o pastor Naldo traz é palavra do céu, é palavra de Deus, é uma palavra que cura, é uma palavra que alimenta, é uma palavra que ensina eu e você como devemos andar no caminho da verdade. Então, nessa noite, você que foi entrando aí e tem desejo de aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus, entre aí, dê seu glória a Deus, compartilhe. Não é profecia, não é chave de apartamento, não é chave de carro, não. É palavra de Deus, é ensinamento da palavra, é palavra que cura, palavra que salva, palavra que liberta. Você pode entrar aí na minha página no Facebook, que está lá Pastor Naldo, junto com a minha esposa, a missionária Paula. E hoje Deus quer ensinar para você sobre a esmola. Amém, querido? Eu glorifico já a Deus pela sua vida e que você venha entrar aí nessa noite para glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo e que você venha nessa noite ouvir uma palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E trago aqui essa palavra nessa noite, que é sobre a esmola. Está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, que começa o segundo capítulo do Sermão da Montanha. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é um livro que tem um grande ensinamento, tem um conteúdo muito importante, a qual Jesus ele ensinava, ele instruía os seus discípulos. Nós sabemos que o ministério de Jesus foi para anunciar a boa nova. Ele veio para pregar um evangelho de salvação. Ele veio para pregar um evangelho que cura. Jesus não veio para aparecer. Jesus não veio, aleluia, com sua glória. A Bíblia diz que ele deixou sua glória lá em cima e ele foi para ao Pai após terminar o seu ministério terreno. Então, meus amados irmãos, o que me chama muita atenção nos dias de hoje é exatamente sobre acerca do que tem acontecido no meio evangélico. O que tem acontecido no meio do povo de Deus. Eu posso confessar para você que o nosso Deus, ele não anda muito alegre não, meus irmãos, com coisas que têm acontecido. Ele não anda não. Vou te falar por quê. Porque nós vivemos um cristianismo fraco, um cristianismo que só quer buscar bens para si mesmo, só quer buscar algo para si mesmo, e não foi assim que Jesus ensinou. Jesus ele ensinou que nós tínhamos
que é amar uns aos outros. Como Ele nos amou, nós estamos vivos, porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus nos amou no pecado, Deus nos amou nos nossos delitos. Deus nos amou ainda antes de nós o conhecer Ele. Esse Deus, Ele nos amou. Então nós vivemos hoje um evangelho que é negociável, um evangelho que é vendido. Nós vivemos hoje que as ministrações, não todas, mas elas são negociadas antes do culto. E o culto ele não é guiado pelo homem, o culto ele não é preparado, o homem ele prepara o culto através do Espírito Santo. O culto é o Espírito Santo que conduz. O culto não é para o homem, o culto é para Deus. Então nós entendemos que hoje o evangelho ele é negociável. A palavra da salvação, da salvação não se prega mais, não se ensina mais a palavra, não se tem mais doutrina da palavra. É por isso que as pessoas elas andam para lá e para cá, elas vão para um lado e para outro. A maioria dos pregadores eles estão tristes, estão abatidos. Por quê? Porque uma boa parte deles são rebeldes, são desobedientes. Muitos deles não têm nenhuma congregação para congregar. Muitos não estão debaixo de uma cobertura espiritual. Então, meus amados, Deus não levanta ninguém, não unge ninguém sem primeiro estar preparado. Jesus, ele, em todo o seu ministério, era um ministério também preparatório para os seus discípulos. Era um ministério, e da mesma forma que ele curava, ele pregava a palavra, ele ensinava. Jesus ensinava para os discípulos. Jesus, ele falava sobre as parábolas. No Mateus capítulo 3, ele fala sobre as 7 parábolas de Jesus. Nós vemos hoje um evangelho que se levanta obreiro sem estar preparado. Que levanta um obreiro porque ele tem tempo de igreja. Quem falou para você que a pessoa para ser um presbítero, para ser um pastor, para ser um evangelista, um diácono, ele tem, porque ele é velho, ele tem muito tempo na congregação, aí o pastor decide colocar ele para ser um presbítero, porque ele tem tempo de congregação. Quem falou isso para você? É Deus que escolhe, é Deus que capacita, é Deus que chama. Porque o povo hoje carrega, não, mas é Deus que capacita. Mas Jesus chamou, mas depois ele teve que capacitar aqueles que quiseram ser capacitados. Em João capítulo 6, diz a Bíblia lá, que muitos dos discípulos já não caminharam mais com ele. João capítulo 6, está escrito os 70 discípulos. Deus, ele chamou a todos, Jesus chamou todos, mas nem todos são escolhidos. Os escolhidos, meus amados, de Deus, de Cristo, são aqueles que obedecem a sua palavra, que aprende, que quer aprender a sã doutrina, ministro da palavra, cargo eclesiástico, pastor, presbítero. Primeiro, para ele ser levantado, primeiro ele tem que aprender, primeiro ele tem que sentar para aprender, ele tem que aprender a servir. É por isso que nós vivemos, aí está aí o nosso irmão Almir Trovão, por isso que nós vivemos um evangelho que as pessoas são rebeldes, as pessoas não obedecem. Tem uma carteirinha de pastor, fala, é eu e Deus. Eu não obedeço mais ninguém. Eu não preciso mais estar debaixo de uma cobertura espiritual. Sabe por quê? Porque nunca foi uma escola dominical. Porque nunca foi no culto de ensinamento. Porque essas pessoas que não vão em culto de ensinamento é porque são pessoas que são rebeldes. Aleluia! É pessoas que não querem obedecer, querem viver de qualquer jeito. Os pregadores de hoje, eles só querem pregar fora, nas outras denominações.
Quando é na sua denominação, na sua congregação, vai com cara feia, eu falo mesmo. Vai com cara feia, vai com cara emburrada. Quando o pastor convoca, vai com a raiva danada. Não quer fazer. Nós vivemos hoje um evangelho que não forma servo, forma artista, forma animador de palco. Deus não chamou animador de palco. Deus chamou adorador. Deus chamou servo. Deus chamou ovelha. Deus não chamou bode. Aleluia. Deus tem compromisso é com ovelha. Jesus tem compromisso é com ovelha. Quando Jesus começa a falar em João capítulo 10, ele diz assim, aleluia, eu sou a porta. Aleluia. E todo aquele que entrar por mim salvar-se-á e encontrará pastagem. Jesus está falando da salvação e da palavra, do alimento, que é a sua palavra. Nós dizemos no evangelho que as pessoas, elas aceitaram Cristo, elas foram batizadas, elas sabem pregar, eles sabem adorar, mas não sabem servir. É só falar de servir, já não tem tempo, já não quer fazer, já não quer obedecer. E você não pode ser amigo dele se você não serve, meu filho. Você não pode ser amigo do Yeshua, Hamashia, se você não serve ele. Ai. Jesus apertou o negócio. Aleluia, era 70 discípulos, só ficou 12. E Jesus olhou para Pedro, Pedro estava se mexendo, Jesus olhou para ele e falou, Pedro, se quiser ir, pode ir. João 6,68. Pedro olha para Jesus e fala, a quem iremos, Senhor? A quem iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Aleluia. Só tu tem palavra de vida eterna. Nós vivemos hoje um evangelho, aleluia, que as pessoas esqueceram a doutrina, esqueceram a palavra, esqueceram o que Deus manda fazer, o que Deus ordena, o que Deus ensina, o que Deus fala. É do jeito que eles querem. É do jeito que eles acham. E hoje eu vim trazer uma palavra sobre Mateus capítulo 6. Jesus começa capítulo 6, Mateus, diz assim, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Ali não terei galardão junto de vosso Pai, que está no céu. Quando, pois, der esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, ó glória, e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Vou parar aqui, depois eu entro no jejum. Meus amados irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Essas obras sociais que você vê aí, é para o homem ou para Deus? É para glorificar o homem ou para glorificar a Deus? É para o louvor da glória de Deus? Ou é para o homem? Porque o apóstolo Paulo ele diz que tudo que fizer, faça para a glória de Deus. Paulo diz, tudo que fizer, faça para o louvor da glória de Deus. Se prega, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Hoje eu vou arrebentar a glória do homem. Quando você prega, é para a glória de Deus. Quando você louva, é para a glória de Deus. Quando você dá esmola, é para a glória de Deus. Quando você adora, é para a glória de Deus. Aleluia. Quando você recebe uma benção, é para a glória de Deus. Quando você ajuda alguém, é para a glória de Deus. E Jesus vem dizendo, aleluia, tu porém quando der esmola, aleluia, não faça como os publicanos, como os hipócritas na sinagoga. Tá cheio de hipócrita aí, hein? Aleluia, que não conhece palavra, tem que ensinar para esse povo o que é Bíblia, o que é palavra. Aleluia. Ei, meu filho, quando você der com a direita, que a esquerda não sabe, o que é isso?
O que é isso? As pessoas dão um prato de comida, fica tirando selfie, fica fazendo live, colocando no Facebook, vai se converter, meu irmão, vai ler Bíblia, vai aprender o que Jesus ensinou. Coitado das pessoas, tá lá debaixo do viaduto, tá lá nos bancos da praça, o cara dando um prato de comida e filmando. Aleluia. Ei, ele chamou eu e você para diminuir, para desaparecer. Alabacala sébia ubiandarraia. Aleluia. Meus irmãos, as pessoas estão tudo desviado. Mas o problema também é porque as pessoas comem qualquer coisa, engolam qualquer coisa. Tem que ler a Bíblia, tem que ler a palavra, o que Jesus disse. O ensinamento. Tu, porém, quando der esmola, aleluia. Meu filho, se você vai fazer para Deus, não precisa falar para ninguém. Sabe qual é o problema hoje? Antes da direita, oh glória, eu estou sentindo ele aqui. Antes de a direita fazer, a esquerda já sabe o que é isso, pastor. Antes de dar, fala para todo mundo. Antes de abençoar alguém, fala para todo mundo. Antes de abençoar com uma roupa, olha, eu vou dar uma roupa para um e para outro. Fala para todo mundo. Tu não fez para você. Tu não fez para Deus, fez para você. Aleluia. Hein? É palavra ou não é? É Bíblia ou não é? É poder de Deus ou não é? Jesus disse, eles já receberam os vossos galardão. Sabe o que Jesus está dizendo para mim, para você? Não se misture com essas pessoas. Não se misture com esse povo que se diz, aleluia, ser servo, ser profeta. Não se misture com eles, aleluia, que fica tirando selfie, que fica, aleluia, fazendo live, dando comida, dando alimento. Aleluia. João Batista disse que eu diminua e que ele cresça, que eu desapareça e que ele apareça. Aleluia. Ai, 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 ai. Aleluia. Quando a gente faz de coração, não precisa que ninguém saiba. Aleluia. Aleluia. É para fazer em oculto. Glória a Deus. Tem glória a Deus aí ou não tem? Aleluia. Eu não sou mais um que vim profetizar não, hein? Alabacalaxébia. Eu não sou mais um que estou perdendo meu tempo, não. Aleluia, profetizando chave de carro, profetizando casamento para pessoas adúlteras, fornicador, aleluia, mal pagador, fofoqueiro. Eu não estou profetizando, aleluia, uma unção para ninguém, não. Aleluia, porque a unção ela vem de Deus. Se Deus prometeu uma unção na tua vida, Ele vai ungir, porque Ele é Deus e você não precisa puxar o saco do pastor e nem da mulher de pastor, nem de ninguém. Eu vim aqui trazer uma palavra genuína, que cura, que salva, que liberta, que levanta o homem. E a bala sob andaraia. Eu não sou um daqueles que põe toalha na cabeça, aleluia, e fala o nome do teu RG, o nome do teu CPF. Esse povo precisa se converter, e quem fica escutando precisa se converter, aprender, vai orar, vai jejuar, vai ouvir a palavra. Rabacalacebe andaraia, aleluia. Quer saber o nome do teu RG? Quer saber a data do teu nascimento? Mas por que você quer saber a data do teu nascimento? Se tu já sabe, o vaso rebelde, alabaia sébia. Por que tu vai para a igreja para ver o cara revelar? Vai na mesa branca, eu já fui na mesa branca, eu já andei no terreiro, e lá no terreiro o pai de santo, alabacala sébia, ele cura também em nome de Jesus, ele revela, mas não salva. Aleluia. A Bíblia diz que haverando profecia e revelação, ela falará, mas a palavra não. Fica na palavra. Receba a revelação, receba a profecia, receba, mas fica na palavra. Quando a palavra disser que é para sentar, você senta. Quando a palavra disser assim, olha, dá com a direita e não fala para a esquerda, não fala. Quando a aleluia, eu
vou falar, porque Deus me levantou dessa forma. Aleluia. Oh, glória a Deus. Alabacandarraia sébia. Aleluia. Alabarachori andaraia. Isso não é para Deus, é para o homem. Isso não é, aleluia, para a glória de Deus. A Bíblia diz: tudo que fizer, faça para o louvor e da glória de Deus. Aleluia. Sabe o que está acontecendo hoje em dia, irmãos? Os irmãos na igreja têm até medo de receber uma bênção dentro da igreja, de ser abençoado pelo outro irmão. Porque se der uma cesta básica para o irmão, todo mundo sabe, pelo amor de Deus. O irmão, vou falar. O irmão fica até com vergonha de cultuar da igreja no outro dia. Todo mundo fica olhando para o irmão. Toma vergonha na cara, fofoqueiro. Aleluia. Se quer dar, dá, mas fecha a boca, fica calado. Labaia sob anda raia. Tem uns irmãos aí que estão ouvindo essa palavra de Deus, aleluia. Dá, mas não fala. Não fez de coração. E a outra? Aí Jesus vem alertando os seus discípulos, porque é o sermão da montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E depois tem o sermão profético, que começa no capítulo 24 e vai até o 26. O capítulo 24 até o 26 é um livro Apocalipse, também podemos tirar, que é os princípios das dores, é uma profecia. E o que é o livro do Apocalipse? É o livro da profecia, das revelações. Aleluia! Se Jesus deu revelação para João, imagina o evangelho, que é o ministério de Jesus, terreno. Agora vamos lá para a parte do jejum. Vocês já viram, irmãos, esses pregadores aí de fundo de quintal, esses pregadores aí que não vai para a escola dominical, pastores mesmo, até renomado. Porque tem pessoas que acham, porque é renomado, Deus não corrige. Porque tem um status, porque tem uma agenda cheia, Deus não corrige. Alabacala sébia obianderrévia. Aleluia. Você já viu como é o jejum dos irmãozinhos hoje? Ai. O cara está pregando lá na igreja, aí ele começa a pregar, aí entra na unção, mas na unção do diabo. É na unção diabólica. Ele começa a pregar e, hoje Deus vai curar, Deus vai libertar. Hoje eu estou cheio de Deus, eu estou no jejum, eu estou no jejum hoje. Aí o que Jesus diz aqui em Mateus capítulo 6? Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça. Glória a Deus, Deus abençoe os irmãos. Aleluia, para que ninguém saiba. Sabe o que acontece com os irmãos hoje? Antes da pessoa jejuar, já fala para todo mundo. Alabacaraxebre. Vai ficar com fome à toa, meu filho. Aleluia. Aleluia. Tu não vai ficar na graça, tu vai ficar sem graça. Eita Deus. Oh, glória a Deus. Hoje eu estou na graça. Está na graça, não está sem graça. Hoje Deus opera, porque Deus, aleluia, a Bíblia diz que Jesus disse que todo aquele que o Pai envia a ele, de maneira alguma ele lança fora. Aprenda isso. Jesus cura alguém, aleluia, quando esses profetas de Araca, esse pregador está pregando, porque você não tem culpa. Jesus não lança ninguém fora, mas eles estão fora da palavra. Jesus disse: quando jejuares, não faz como os hipócritas, não se assemelhei com eles. Aleluia! Alabaia subiandaraia. Aí Jesus disse: eles já receberam a sua recompensa. É o jejum para o homem? Ou é o jejum para Deus? Você vai entrar na graça para fazer para a glória de Deus ou para a glória do homem? Coloca lá no status: hoje tem culto e hoje eu estou no jejum, eu estou no propósito. Aí o diabo diz assim: esse daí tá fácil de eu dar uma rasteira nele.
Esse aí, aleluia, esse daí contra a benção antes de acontecer. Esse aí abre a boca e fala do milagre antes de realizar. Porque tem pessoas que é assim, alabacalaxébia, Deus não realizou ainda o milagre, Jesus, ele vai e fala, ela vai e fala, o diabo vai lá e toma, pega, fecha a boca, meu filho. Aleluia, isso é Bíblia, leia Mateus capítulo 6. Aleluia. Depois Jesus sai do jejum e vai para onde? Vai para a oração. Aleluia. Mateus 6. Ele diz assim: tu, porém, quando orares. Aleluia. Eu estou sentindo ele aqui. Tu, porém, quando orares. Aleluia. Tu, porém, quando orares. Tem pessoas que dizem assim: vou para casa que eu vou orar. Aí chega em casa, aleluia, já falou pro diabo que vai orar mesmo. Aí o diabo começa a lançar um monte de prato. O diabo começa a fazer um monte de coisa para a pessoa esquecer de orar. E Jesus diz: tu, porém, quando orares, alabacalaxébia, entra no teu quarto, abre a porta do teu quarto, aleluia. E ao entrares no teu quarto, aleluia, falará, orará em oculto ao teu pai. E o teu pai, oh glória, em oculto que te vê, ele te recompensará. Você está entendendo? Aleluia! Se você não tem força para orar, essa é a oração em oculto. Aleluia, porque o nosso Deus, ele nos vê e nos escuta no oculto. Se você vê Salmo 139, Davi vai dizer para ele que ele sonda. Davi vai dizer para ele: para onde eu fugirei da tua face? Para onde eu fugirei da tua face? Aleluia. Para onde eu fugirei da tua face? O povo está desviado, irmão. O povo deixou a palavra. O povo está na igreja, aleluia, eu vou falar, o povo está na igreja, o povo tem Bíblia, o povo tem sapato, tem terno, tem paletó, tem roupa de crente, aleluia, se veste como crente, anda como crente, só eles que não são cristãos, estão desviados, esqueceram a doutrina da palavra. E o que é que a Bíblia diz? Que Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. O que é o Novo Testamento? É o cumprimento do Antigo. Jesus disse o que em Mateus capítulo 5? Eis que não vim revogar a lei, abolir a lei, mas era para revogá-la, para fazê-la cumpri-la. Jesus veio para o novo, no tempo da graça, no Evangelho, o cumprimento do velho. Jesus veio primeiro a coisa, valorizar a mulher. Que a mulher no Antigo Testamento ela não tinha quase valor de nada. Jesus veio valorizar a mulher. O que é isso? Jesus veio tirar aquilo que estava prejudicando e acrescentar, colocar aquilo que seria bom para o seu povo. Eu, porém, vos digo, quando vos der esmola, não assemelhá-lo-ei com eles. Glória a Deus. Hoje em dia tem pessoas que até fogem para não pegar uma marmita. Porque sabe que quando os irmãos vão fazer obra, levar um alimento, já vai com o celular para tirar foto. Muitos fogem. Cláudia Oliveira está ouvindo essa palavra. Meu Deus. Meus irmãos, vamos entender. Nem todos que me diz Senhor. O final do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7. Jesus vai falar dos dois caminhos. Jesus vai falar dos dois alicerces. Jesus vai falar das duas igrejas. Da casa na rocha e da casa da areia. Jesus vai falar de uma igreja que passa luta, que passa prova, que passa perseguição, que é chamado de Santa Rona, que é chamado, aleluia, de santo.
mas não sai da palavra. De uma igreja que é perseguida, de uma igreja que é afrontada, de uma igreja, aleluia, que não larga a palavra, não sai da palavra, é perseguido pelo pastor, pela mulher do pastor, é perseguido pelo irmão, é perseguido pela irmã, diga glória a Deus, diga, alaba, é perseguido, mas não sai da palavra. Jesus fala dos firmamento, aquele que edificou, eu não estou lendo a Bíblia não, irmão, porque eu leio a Bíblia, aleluia, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é rocha? Rocha é a palavra, rocha é Jesus. A Bíblia diz que ele é a pedra angular, ele é a pedra da esquina, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. É Jesus, é a palavra. Aleluia! Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, soprou fortemente sobre aquela casa, mas aquela casa não caiu. Por quê? Porque aquela casa estava edificada sobre a rocha, trazendo, aleluia, a exegese da palavra, a hermenêutica, aleluia, a homilética. O que é que Jesus está querendo dizer? Essa é uma igreja que não come qualquer coisa, essa é uma igreja que não recebe qualquer palavra, essa é uma igreja, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, essa é uma igreja que tem palavra, essa é uma igreja, aleluia, que não sai da palavra, porque sabe que a vitória dela vai chegar, a vitória dele vai chegar. Essa igreja que é uma casa edificada sobre a rocha. Ei, o diabo não derruba, o diabo não consegue destruir a igreja que é edificada na rocha. Aleluia, está desempregado, mas tem palavra. Está no deserto, mas tem palavra. Aleluia, está sendo afrontado, mas a palavra está com ele, a palavra dá livramento. A palavra, aleluia, está todo o tempo. A palavra está aplicada na tábua do teu coração. O diabo, quando ele vem, aleluia, ele não consegue te derrotar, sabe por quê? Porque você tem palavra de Deus para o diabo e dizer: sai da minha casa, sai do meu filho, sai do meu marido. É mentira tua. Jesus falou que vai fazer, que vai libertar, que vai curar, e ele vai. Não sei quando que ele vai fazer, malabaia, súbia, mas ele vai fazer e eu vou ficar na palavra. Não coma qualquer coisa, não engula qualquer coisa. Eu sempre costumo dizer na minha igreja, aleluia, eu sempre falo para minhas ovelhas, eu falo as ovelhas que eu tomo conta, que eu não tenho ovelha. Eu falo sempre, aleluia, quando eu estiver pregando, quando eu estiver ensinando, vai acompanhando a Bíblia, procura na palavra. Se eu estiver errado, abre a Bíblia e prega para mim, fala: pastor, você está errado. Se teu pastor estiver pregando heresia, abre a Bíblia e prega para ele, aleluia, ensina para ele. Não coma qualquer coisa, só faça aquilo que a palavra manda, que a palavra ensina. Tem tantas pessoas fazendo aquilo que o pastor manda, sabe porque ele é o pastor da igreja? Ele é o pastor, mas não é o dono da igreja. A mulher dele é a mulher do pastor, mas não é a dona da igreja. Você não é obrigado a obedecer teu pastor se ele não estiver na palavra, aprenda isso. O que foi que Jesus disse? O que foi que Jesus disse? Aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. Sabe o que Jesus está dizendo? Onde tiver palavra, não só palavra, mas cumprimento da palavra, prática da palavra, aleluia, prática, eu estarei presente. Palavra ouvida e não praticada e não ensinada são levadas ao vento, ao vento. Não adianta o pastor pregar, ensinar e não praticar. São levadas ao vento. Não adianta você pregar sobre o pecado e depois você não chamar aquelas pessoas que necessitam de uma correção. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia nos ensina? Se o teu irmão estiver em pecado, não é assim que a Bíblia diz? Vai diante dele. Se ele não te ouvir, toma 2 testemunhas, segunda tentativa.
Toma 2 testemunhas e vai diante dele, ensina ele, corrija ele. A Bíblia vai nos ensinar a segunda, a terceira. O que Jesus ia falar na terceira? Se diante das 2 testemunhas ele não recebeu a palavra, não recebeu a correção, leva ele diante de toda a igreja. Diga glória a Deus. Não se prega mais isso, não se ensina mais isso. Leva ele diante de toda a igreja e apresenta ele à igreja. Se ele se arrepender perante toda a igreja, você está entendendo, irmão? O pecado não é para expor, não. É no último caso. Jesus, ele não veio para excluir, ele veio para incluir. Jesus, ele veio para curar os doentes, ele veio para os doentes, para os enfermos, ele veio para os pecadores. Mas o apóstolo Paulo, ele disse, leva ele diante de toda a igreja. Se ele se arrepender diante de toda a igreja, agora vai para a igreja. Agora a palavra que Paulo vai falar para a igreja, para os irmãos. Porque hoje em dia as pessoas pedem perdão e se arrependem. Aleluia, irmão, tá lá, fica até com vergonha na igreja. Porque os irmãos ficam só olhando e apontando. Agora Paulo vai recomendar para a igreja. Abrace o irmão que se arrependeu. Abraça a irmã que se arrependeu. Receba ela. Receba ele. Hoje o povo só quer pular. O povo só quer pular, só quer pular, só quer pular. Vai para a igreja, volta pior do que saiu de casa. Por quê? Porque não recebe, não escuta a palavra. Não escuta o que a Bíblia diz. Uma igreja fraca, uma igreja derrotada. Se você for Isaías 58, Isaías 58, podemos trazer com a analogia para Mateus capítulo 6, que fala do jejum, que fala da esmola. Isaías 58, do versículo 1 ao 4, se eu não estou enganado, fala do jejum do homem. Fala do jejum que agrada ao homem e não o jejum que agrada a Deus. Qual é o jejum que agrada a Deus, meu irmão? Qual é o jejum que agrada a Deus? O jejum que agrada a Deus é aquele que sai do interior, do meu e do teu coração. Qual é a obra que eu faço missionária que agrada a Deus? O que é que eu faço para Deus que agrada a Deus? É quando sai do interior do meu coração. É quando a nossa alma queima, a nossa alma almeja em fazer aquilo para ajudar aquela pessoa. Não é quando eu quero fazer para aparecer. Qual é a pregação que agrada a Deus? A pregação que agrada a Deus é quando você tem desejo de ministrar, de pregar a palavra de Deus. Não importa a quantidade. Tem pessoas que só querem pregar quando a igreja está cheia. Ele faz para o homem, não faz para Deus. Ele faz porque ele quer aparecer. Qual é o jejum que agrada ao homem? Qual é? Isaías 58. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta. É analogia, não é? A Mateus 6. Prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, porque jejuamos, Isaías 58, 3, e tu não atentas para isso, porque afligimos a nossa alma, e tu ou não sabeis, que no dia em que jejuares, achai os vossos próprios contentamento, e requerei todo o vosso trabalho. Eu falei que era Isaías 58 até o 4, não é até o 4, é até o 3, que é o jejum para o homem, que é feito para o homem, que é para alegrar o homem, que é para falar para o homem, que é para mostrar para o homem. É a obra que é feita para o homem aparecer. São essas que aparecem aí no Facebook, dando alimento, dando uma roupa. Essa é para o homem.
Essa é para o homem. Não vá. Ensina para o teu pastor o que é obra. O que é que Deus ordena, a ordenança da palavra. Veja agora, o versículo 4 de Isaías 58. Eis que para contendas e debates, jejuares, para dar punhado impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Agora eu vou fazer uma correção. É realmente no capítulo 58, do 1 ao 4, jejum para o homem. Agora veja, o jejum que agrada a Deus. O jejum que alegra a Deus. A obra que Deus recebe. Elisete Aragrão, Deus te abençoe, minha irmã. Edinaldo Barbosa, Deus te abençoe. Olha o versículo 5. Olha o que Deus vai falar pela boca do profeta Isaías. O povo de Israel estava fazendo jejum, fazendo sacrifício de tolo. Não é toda coisa que Deus recebe. Isaías 58 e o verso 5 diz assim, olha Deus dizendo, seria este o jejum que eu escolheria, que um homem em dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como um juco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza. Chamaria tu a isso um jejum em dia aprazível ao Senhor? Você entende porque foi que Deus anulou o decreto de morte para aquela cidade de Nínive? Você entende agora? Porque quando a mensagem de Deus chega ali, por intermédio do profeta Jonas, em cima daquele decreto, teve outro decreto. Ou melhor, após aquele decreto, teve outro decreto. Qual foi o outro decreto? O decreto do rei, do governante daquela cidade de Nínive, que tinha 120 mil habitantes. Está lá no livro de Gênesis. Qual foi o decreto que foi lançado ali agora pelo rei? Que ninguém comeria, nem os animais. O jejum que agradaria a Deus. Eles fizeram o jejum por 40 dias e 40 noites. E Deus revogou. Deus não matou aquele povo. Deus não aboliu aquele povo da face da terra. Veja o versículo 6 de Isaías 58. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e que despedace todo jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres, e desenterrado, e vendo-o nu, o cubra, e não te esconda daqueles que é da tua carne, então romperá a tua luz. Quer ser curado? Está precisando de uma cura você? Eu recebi muitas curas dos pulmões, da saúde mental, qual fiquei 3 anos, sem dormir, 3 anos sem vontade de comer. Quer receber cura? Faz obra, caridade. Faz obra. Escuta, vou acabar de ler. Acolher em casa os pobres, desenterrar e vendo nu, eu estou no 58, Isaías 58, versículo 7. E cubra e não te esconda daqueles que da tua carne, olha o que vai dizer no versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura, veja, apressadamente brotará. Você está entendendo? Não precisa ir atrás de profeta. Você está entendendo? Com esses profetas aí, bode, tem muitos profetas aí que só quer o teu dinheiro, só vai pegar o dinheiro da igreja.
esses mágicos que faz magia dentro da igreja para enganar. Na minha igreja não vai. Na minha igreja não vai, pregador de calça apertada vai se converter. Na igreja que eu pastoreio tem que andar conforme a Bíblia ensina. Quer fazer magia, vai para o círculo. O povo hoje não lê Bíblia, não lê palavra. Olha aqui que a palavra está dizendo. A tua cura apressadamente brotará. Olha, e a tua justiça irá diante da tua face. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha o versículo 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritará e ele dirá: eis-me aqui. Eita, glória a Deus. Aleluia. Isso é palavra. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo e o estender do dedo e o falar vaidade. Está vendo? Analogia, Mateus capítulo 6. Se abrires a tua alma ao faminto. Agora já vamos para a analogia de Mateus capítulo 25, que já é as profecias de Jesus. As bem-aventuranças. Que é o sermão profético. Mateus capítulo 25. Começa no capítulo 24. O sermão profético. O sermão do ai de Deus. O sermão que Jesus já vai vir como juiz. E não como advogado mais. Olha o que ele vai dizer. Então clamarás e o Senhor te romperá e gritará a ele e dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo e estender do dedo e falar vaidade. Se abrires a tua alma ao faminto e fartar a alma do aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. É palavra ou não é? Agora leia o versículo 11. Olha Deus ensinando por intermédio de Isaías. E o Senhor te guiará continuamente. Olha, e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e será como um jardim regado. Tem Bíblia que fala como um manancial. E com um manancial, também está aqui escrito, cujas águas nunca faltam. Nunca vai faltar na tua casa. Nunca vai faltar na tua casa. Você está entendendo? Será que se ensina isso hoje ainda? Dentro das igrejas? Será que ensina como o irmão que aceitou Jesus agora, a irmã, a mulher que vai com seu marido, com seu filho, todos aceitam Jesus? Será que estão ensinando para eles como que eles vão ser abençoados? Como que eles vão vencer os obstáculos? Como que eles vão receber uma cura, uma libertação? Como vão ser uma pessoa próspera? Por que não? Fazendo o cumprimento da Sagrada Escritura. Fazendo o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia ordena. Por que não acontece mais isso? Para isso acontecer, tem que tirar os artistas dos altares. Tem que parar de fazer muito barulho. Aonde Deus nem desce. Aonde o homem faz o culto para ele mesmo. É guiado por ele. Os louvores são para ele. Os louvores são seculares, são mundanos, são terrenos. Não sobe para Deus. Porque o louvor é do homem para Deus, não é do Deus para homem. Porque o Salmo 22 diz que Deus habita entre os louvores. Deus habita entre os louvores. Como que Deus habita entre os louvores? Tem pessoas que dizem assim, olha, mas se louvar, Deus cura. Deus cura, sabe por quê? Eu vou te explicar. Mas se eu louvar, pastor, um louvor, 50% Deus, 50% para o homem, Deus cura, Deus cura. Quando João chega perto de Jesus e fala, Senhor, Bezebu está curando em teu nome. O que fazemos, Senhor? Repreendemos? Jesus disse, não, deixa.
Não tem, quem é comigo não é contra mim. Jesus está dizendo para ele. Ele monta as mesas deles. Mas é em meu nome, lá na macumba, lá na feitiçaria. Jesus está dizendo nos dias de hoje. Eles louvam para o homem. Eles querem me dar 50%. Só que eu não recebo 50%. Louvor para Deus é 100% Deus. Começa em Deus e termina em Deus. Falando na pessoa de Deus. E fala o que Deus fez, o que Deus é, o que Deus faz. Louvor é para engrandecer o nome do Senhor. Louvor é para glorificar Ele. Os salmos estão cheios de salmos dizendo: louvai ao Senhor, entrai pela porta, glorificar Ele, render graça a Ele, bendizer a minha alma ao Senhor. Salmo é para Deus, louvores são hinos. A palavra louvor no hebraico é elogio. E elogiar quem? Elogiar a Deus. Aí você me pergunta, pastor, me explique, por que é que Jesus cura quando a pessoa louva um louvor secular 30%? Porque Jesus, aleluia, ele não precisa que você louve para ele curar alguém. Ele não precisa que você, aleluia, vá aparecer para ele curar alguém. Quando ele quer curar, ele cura. Mas o louvor que eu conheço dentro da Bíblia é 100% Deus. É para Deus. Isaías vem dizendo, vem ensinando. Olha o versículo 12. O versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e será como um jardim regado, como um manancial de água viva e nunca falta. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, levantará os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas ou de brecha, e restaurador de veredas para morar. E se desviare o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar tuas próprias palavras. Está entendendo? Está acontecendo nos cultos hoje, na igreja hoje. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor, glória a Deus, falou. Entendeu? Eu trouxe a mensagem aqui, porque a boca do Senhor falou. Quem está falando nas igrejas? É a boca de Deus ou é a boca do homem? Hein? O que é que está acontecendo dentro dos púlpitos, nas igrejas? É a vontade de Deus ou é a vontade do homem? É mensagem trocada? É mensagem trocada, porque lá tem um presbítero, eu vou falar que está no adultério, porque ele dizima bem, não pode pregar sobre o pecado, não pode pregar sobre a mentira, não pode pregar sobre o adultério, não pode pregar sobre o dízimo, não pode pregar, aleluia, sobre a rebeldia. Você percebeu? E quando se prega sobre o pecado, só se dói quem está no pecado. Quando se prega sobre a desobediência, só se dói quem está na desobediência. Quando se prega sobre não dizimar, só fica bravo quem não dizima. Quando se prega sobre a fornicação, só se dói quem está na fornicação. E a minha Bíblia que eu conheço, ela diz que a palavra de Deus, ela não mata, ela dá vida. Diga, ela dá vida. Ela cura, ela salva, ela liberta, ela levanta, ela sara a ferida, ela arranca o pecado, ela arranca a mentira, ela arranca a fofoca, ela arranca. Qual foi o maior problema que Jesus teve? Jesus teve problema com os não cristãos com cristãos. Com os escribas, com os fariseus, com os doutores da lei. Foi na onde Jesus teve mais problema. Quem matou ele? Quem matou Jesus não foi Herodes. Não foi Pilatos. Foi os próprios cristãos. Você está entendendo? Aí eu não posso pregar essa palavra, porque o irmão, ele vai fazer obra missionária, ele filma. Eu não posso pregar sobre isso. Eu não posso ensinar sobre isso. Eu não posso pregar sobre o adultério, sobre a fornicação, sobre o pecado. Ah, pastor, eu vou pregar sobre o quê?
prega sobre judeus. Prega uma palavra sobre judeus. Prega uma palavra sobre muçulmano. Por quê, pastor? Porque não tem muçulmano aqui. Entendeu? Eles passam a semana toda, os pastores, procurando uma palavra, alabacarachébia, para alegrar, animar o ego do homem. Para animar a irmã que está no adultério. Prega sobre o pecado, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Prega que ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Mateus capítulo 25 e no versículo 41. Eu estou trazendo a palavra aqui sobre Mateus 6, sobre a esmola, sobre o jejuar. Mateus capítulo 25 e do versículo 41 é uma analogia de Mateus 6 a Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 6, 5, 6 e 7 é o sermão da montanha. Mateus capítulo 4, capítulo 25 e capítulo 26 é o sermão profético, um livro, essa parte desse livro de Mateus, do capítulo 24, 25 e 26, é um livro profético, é o livro das profecias. Jesus fala de quê? Dos princípios das dores. Em Mateus capítulo 24, ele vai falar que os dias serão abreviados só por causa dos escolhidos. Mateus capítulo 25, ele vai falar sobre as 10 virgens, 5 tolas e 5 prudentes. Jesus está falando novamente. Você pode fazer uma analogia também de Mateus 25 para Mateus 7, que fala da casa na rocha, os dois fundamentos. É duas igrejas. Uma igreja que é alimentada pela palavra, uma igreja que ela anda sobre a palavra, que ela obedece a palavra, que ela guarda a palavra, que ela é guiada pela palavra, que ela renuncia o pecado através da leitura da palavra, que ela aprende a amar através da leitura da palavra, que ela é liberta através da palavra, que ela aprende a adorar através da palavra, que ela aprende a pedir perdão através da palavra, que ela aprende a ser serva através da palavra. Aleluia. Vai falar em Mateus também 7, da igreja, aleluia, que tem uma casa na areia, da igreja fraca, da igreja derrotada, da igreja que quer andar de qualquer jeito, da igreja que quer viver do jeito que quer andar do jeito que quer. Essa igreja, Jesus não tem compromisso com ela. Jesus tem compromisso com a igreja edificada na sua palavra, uma igreja que cura, que salva, que liberta, uma igreja que recebe a correção do Senhor. 2 Timóteo 3,16 diz que toda divina escritura, aleluia, toda sagrada escritura é divinamente inspirada por Deus. Eu estou sentindo ela aqui para curar, para salvar e corrigir o homem de Deus. Está pregando no pecado, Jesus vai te pegar. Está servindo a Deus no pecado, Jesus vai te pegar. Está dirigindo a obra no pecado, Jesus vai te pegar. Aleluia. Olha o Usai dele, o Usai. Jesus vai te pegar, Jesus vai te pegar. Você que está colocando para pregar no altar do Senhor em pecado, Jesus vai te pegar. Jesus vai te pregar. É a igreja. A analogia, aleluia, que fala de Mateus capítulo 6 para Mateus capítulo, aleluia, 25, que fala das 5 prudentes. As 5 prudentes são as 5 que são casa na rocha. Aleluia, está passando prova, mas não larga Jesus. Aleluia, está sendo perseguida, mas não larga a cruz, irmã. Aleluia, está sendo afrontada, mas não larga a cruz. Por quê? Porque a cruz vai te levar a Deus. Aleluia, a cruz vai te levar a Cristo e Cristo vai te levar a Deus. A igreja hoje que vai para pular, para sapatear, para ouvir revelação, às vezes nem de Deus, é diabólica. Tem pessoas que estão desviadas porque recebeu profecia, que não foi passado pela palavra, que não foi analisado pela palavra. Tem pessoas que largou a mulher porque recebeu uma profecia do diabo. Eu vou falar. Tem mulher que largou o marido porque o diabo usou um pregador em pecado para dizer que tem que largar teu marido. Vai ler a Bíblia. Se a Bíblia disser que é para ficar casado, é para ficar. Se a Bíblia dizer que é para ficar, é para ficar. Ou a igreja que não lê Bíblia, os analfabetos. Não aqueles que não sabem ler, mas preguiçosos, que não lê a Bíblia. Aleluia.
Deus disse para Josué: não te aparte de ti o livro dessa lei, mas antes medite dia e noite. Se o teu pastor estiver te ensinando errado, vai ler a Bíblia, vai ler a palavra, vai pregar para ele. Fala para ele: pastor, se converta que você está fora da palavra. Aleluia. Mateus capítulo 25, aleluia. E a partir do versículo 41, Jesus já tem falado das 5 tolas e das 5 prudentes. Aleluia, Jesus agora vai falar agora, já ele vindo em glória. Mateus capítulo 25, e das tolas e das prudentes, vai falar assim, que aí vem o noivo. É Jesus vindo, meu irmão. É o livro Apocalipse, essa parte aí, esses capítulos. É Jesus vindo agora com glória, Jesus vindo agora como juiz, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que em Mateus capítulo 25 agora vai falar sobre, vai dizer assim, a partir do versículo 41, quando o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus vier em sua glória, e todos os anjos vier com ele, é ele vindo, aleluia. Quem não se arrependeu não tem mais jeito, quem não largou o pecado não tem mais jeito. Agora a Bíblia diz que Jesus, aleluia, Mateus escreve, Levi, que se tornou Mateus, diz que ele colocará, aleluia, à sua direita as ovelhas, e colocará à sua esquerda os bodes. Quem é os bodes, pastor Naldo? Hein? Trazendo para os dias de hoje, homilética. São aqueles que são renomados, meu filho. São aqueles que têm grandes congregações. Mas Deus já não habita mais lá. Mas Deus não é mais o Senhor daquela igreja. Aqueles pregadores aí que estão cheios de agenda. Hein? Aí Jesus, entenda, olha o leque da palavra. Quando Jesus pega as ovelhas e coloca à sua direita, recebe. As ovelhas ficam caladas. Por quê, pastor? Porque elas já aprenderam lá atrás. Entendeu? Elas já receberam a palavra, já está transformada, já está lavada. Lembra o que Jesus falou lá em João capítulo 13? Na última ceia dele, ele pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Quando ele está lavando os pés do discípulo, a Bíblia diz que Pedro para ele e diz: tu jamais lavarás os meus pés. Jesus olha para ele e fala: se eu não lavar os teus pés, não terá parte comigo. Pedro olha para ele e fala: não lava só os meus pés, mas a minha cabeça e as minhas mãos, lava o meu corpo inteiro. É a palavra, ele está falando da palavra. Jesus lava os pés de Judas. Quando Jesus termina de lavar, ele volta e pega novamente as suas vestes sacerdotal. E quando ele pega as suas vestes sacerdotal, porque quando ele vai lavar os pés do discípulo, ele tinha acabado a ceia, entende? Ele estava à mesa com os discípulos ceando. E nesta mesa estava Judas também ceando, você está entendendo? Quando ele se levanta, ele vai lavar os pés do discípulo, pega a bacia e tira a veste sacerdotal. Quando ele termina de lavar os pés do discípulo, a Bíblia diz lá em João capítulo 13, leia lá, ele volta, veste as suas vestes sacerdotal e senta à mesa. Mas quando ele senta à mesa, ele vai levantar uma voz e vai dizer assim: vós já estáis limpo pela palavra. Você entendeu? Eu não prego heresia. Eu não prego bobagem, eu prego palavra. Vós já estáis limpo pela palavra. E a Bíblia está fechada, hein? Pela palavra que já foi implantada. Tiago capítulo 1 vai falar assim: mas aquele que recebeu a palavra injetada, implantada. Tiago capítulo 1, irmão de Jesus. Vós já estáis limpo pela palavra. Agora Jesus vai falar assim: mas um de vós não está limpo. A Bíblia diz que Judas não senta mais à mesa. Ele sai dali e vai fazer aquilo que está no coração dele. Vai vender Jesus. Então, Mateus capítulo 25. Quando Jesus pega as ovelhas e coloca à sua direita, as ovelhas ficam quietas. Você sabe por quê? Você está entendendo a luta que você está passando hoje?
Você está entendendo a prova que você está passando agora? A perseguição, aleluia, essa batalha para permanecer na santidade. Porque Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual nenhum verá o Senhor. Não adianta estar na igreja e não ter paz, não amar, não perdoar. As ovelhas ficam caladas, irmão, porque ela já tem certeza. Você está entendendo? Se você está caminhando com Cristo, você está na igreja, está caminhando, já é batizado, você já é salvo. A Bíblia diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Você tem que ter certeza da sua salvação. Se você é um homem, é uma mulher, lavado pela palavra, você tem que ter certeza da sua salvação. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus pega as ovelhas e põe à sua direita. Isso é forte, hein? Isso é só para quem lê Bíblia, para ler palavra, para quem medita. Para a glória de Deus. As ovelhas ficam caladas. Mas Mateus capítulo 25, depois do versículo 41, a Bíblia diz que Jesus agora vai pegar os bodes. Esse negócio é forte, né? Quando Jesus começa a pegar os bodes, aí vem o falatório. Diga glória a Deus. Aleluia. Diga aleluia. Diga Jesus é bom. Diga Jesus salva. Jesus liberta. Diga Jesus, eu estou aqui e eu quero ser lavado pela tua palavra. Você que está aí. Aleluia. Bode. Só estou aqui pregando a palavra de Deus, trazendo tradução bíblica, a exegese da palavra. Se você for analisar o bode ele não anda com ninguém, ele anda só. O bode ele mija no pé dele, ele fede. Ovelha não, ovelha cheira. Trazendo para o espiritual, a ovelha ela cheira a azeite. O bode ele cheira mal, ele cheira a pecado, ele cheira a rebeldia, ele cheira a mentira, ele cheira a fofoca. Quando Jesus está falando, Mateus capítulo 25, acabou, não tem mais jeito para aqueles. Porque já são bode mesmo. E a Bíblia vai dizer que eles vão lançar eles no inferno. Jesus vai dizer assim, eles, os pregadores, vai dizer assim, mas Senhor... E Mateus ele fala, eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu preguei em teu nome, em teu nome fizemos maravilha. Mas Jesus vai dizer assim, eu não te conheço, apartai-vos de mim, demônio, lançai-vos no fogo. Jesus está dizendo, tu não tem o cheiro que eu tenho de azeite? Você está entendendo? A Bíblia diz, quanto há vida, há esperança. Ninguém é santarrão. A Bíblia diz que nós pecamos por atitude, pensamento, omissão e palavras. Não há um justo aqui na terra. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que é pela graça. Diga, é pela graça. Paulo diz que a salvação ela vem pela graça. Isso não vem de homem, nem fé, nem de obra. Isso é dom gratuito de Deus. É algo imerecível. Mas a Bíblia também diz que o Senhor vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Esta palavra é para a igreja, é para as pessoas que caminham com Cristo, que faz obra aqui na terra. Um povo zeloso de boas obras. Aqueles que são salvos pela graça, todos nós somos salvos pela graça. Quando Jesus fala que, Paulo diz que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, Paulo está falando daquele 2 mercenários lá na cruz. Quais eram as obras que ele tinha? Nenhuma. Mas eles se arrependeram. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, Deus joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Não importa o que você fez, não importa o que você fez, é só se arrepender. Que Ele é Deus. Ele é Deus. E o grande dia do Senhor virá aí. O grande dia do Senhor. Amém, meus irmãos. Eu abençoe todo aquele, o meu irmão que está aí, perguntou quanto custa um bode. Aleluia, tem um tio lá no norte que ele comprava bode. Ele era feirante, ele comprava bode, comprava galinha, comprava porco, comprava tudo, né? Um bode não tem nada a ver, né? Um bode, um animal mesmo. Agora Jesus fala dos bodes, né? Que eram aqueles que caminhavam com ele, mas aqueles que queriam vendê-lo, que ficavam em 2 pensamentos. Era isso que Jesus estava falando.
mas que nessa noite essa palavra venha edificar a sua vida e que o Senhor venha dar para todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus a oportunidade de o aceitá-lo como Salvador da sua vida, porque ele já nos aceitou. Mas a Bíblia diz que nós temos que fazer o que a Bíblia diz, Romanos 10, 9. Se tu com a tua boca confessares o Senhor Jesus e com teu coração credes, tu serás salvo. Porque com a boca se confessa para o pecado e com o coração para o juízo. Amém? Eu agradeço todos aqueles que entraram aí e que Deus abençoe. E se você achou essa palavra verdadeiramente uma palavra, analise a Bíblia, vá na Bíblia, veja os capítulos que foi falado, o versículo, e leia a Bíblia, se for de Deus, e se tocar no seu coração, compartilhe e passe para alguém. Deus abençoe. Eu sou o pastor Naldo, pastor da Assembleia de Deus, Visão Missionária da Paz, aqui na cidade de Cubatão, na Vila Esperança. Deus abençoe.